Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né, do tema de hoje, né? Que eu recebi assim a intuição lá mesmo na UPA, tá? Recebi a intuição para escrever sobre esse tema, tá, pessoal? Então, graças a Deus, consegui chegar até aqui, escrever e já fiz a primeira parte, né? Então, qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte, pessoal? Qual foi o tema? O nosso tema de hoje é o que é a força espiritual. Então, o que é que a gente viu que ele está fazendo a pergunta, o que é essa força espiritual, né? E aí eu coloquei uma pergunta, e porque sempre temos que buscar essa energia dentro de nós. Então, essa energia está dentro de nós, tá? A conexão espiritual da espiritualidade acontece dentro de nós, tá? É intrínseco. Por isso que eu falei, espiritualidade é intrínseco. Não tem nada a ver com fazer coisas religiosas em algum grupo, não tem nada a ver, tá? É intrínseco a você. É isso que eu venho aqui já tô há quantos 500 vídeos, né? Venho 500 vídeos aqui tentando explicarem para você. Algumas pessoas que começaram a dar ouvido, tá? Começaram a prestar atenção, elas já começaram a entender o que é espiritualidade. Outras ainda estão um pouco assim voando. Eu falo de uma coisa que de algum grupo ela não concorda porque ela é de um grupo. Aí, sabe, tá naquela dualidade ainda. Ainda ela não saiu da dualidade, né? Que é lutar um contra o grupo, um contra o outro, tá? E espiritualidade não é para isso, tá, pessoal? Espiritualidade é diferente aí dessas coisas que tem dualidade. Você vê que um grupo milita contra o outro, discute contra o outro, não, eu tô certo. Aí o espiritismo fala que ele tá certo, aí o evangélico fala que tá errado. Aí fala o espiritismo fala que ele tá certo e o evangélico tá errado. O católico também. Então, é a dualidade que foi colocada aí nessa matrix religiosa. E tem muitos aí inseridos, tá? Por exemplo, mesmo, foi segunda-feira, não foi? Foi segunda-feira, uma pessoa que eu conheço me ligou e ela falou que para eu ir para a igreja, porque a igreja era assim, era assado. Então, eu digo, irmã, eu já conheço todas essas situações. O que é que você está falando? Mas eu entendo essa pessoa, tá? Porque ela acredita que é só naquele grupo que é verdade. É só naquele grupo. Eu entendo essas pessoas, tá? Eu tive assim também em vários grupos, tá? Por isso que eu entendo o pensamento dessas pessoas. Então, ela convidando, porque ela quer receber a mensagem que eu falo se eu tiver no grupo dela. Se eu não tiver no seu grupo, você não assiste meu vídeo? Entende, pessoal? Então, é essa dualidade, tá? Jogando um contra o outro que a gente estamos vivendo aqui. E é o trabalho da matrix religiosa. Fazer isso, tá? É o trabalho dele. Aí a gente viu que essa força espiritual é um conceito que se refere a uma energia interna, então. Essa energia interna está no seu espírito, na sua consciência. Que cada indivíduo possui, então cada indivíduo possui, relacionado à sua essência, então, sua consciência, né? E a sua conexão com o divino. Então, está relacionado a essas duas, por isso que é uma coisa interna. Então, você não vai buscar aí essa força espiritual em um grupo religioso, você não vai, tá? Porque está em você. Agora, falta o que você fazer? Fazer as práticas espirituais para trabalhar essa conexão. É o que eu estou ensinando aqui a vocês, tá? Espero que alguém aprenda sobre isso, né? A gente viu também que é a força, é uma capacidade de superar o desafio, é também da paz interior,
onde mantemos uma atitude positiva, mesmo nas adversidades da vida, tá? A gente mantém essa positividade. A gente viu também que diversas tradições religiosas, a força espiritual é vista como um recurso vital. Então, é uma força vital que pode ser cultivada e desenvolvida ao longo da vida. Então, ao longo da vida, você tem que ir trabalhando essa espiritualidade para que essa força não morra. Porque se você começa e você para, essa força diminui, tá? Porque é contínuo, tá, pessoal? É como a Bíblia fala, você tem que jogar lenha na fogueira para que esse fogo não apague. Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Para que seu fogo, sua lâmpada não apague. Então, você tem que estar sempre cultivando, sempre jogando lenha, sempre trabalhando para que não apague. Por quê? Você pode começar, mas começa naquele fogo, né? Naquela coisa, mas depois vai esfriando. Aí a dificuldade vem. Ai, meu Deus. Aí vai esfriando, até apagar. Então, por isso que tem que cultivar, desenvolver ao longo da vida, tá? A gente viu que a força espiritual, ela desempenha um papel fundamental na vida da pessoa, no bem-estar emocional e espiritual. Tá? Por quê? Porque ele viu que tinha estudo, né? Pessoas que eram espiritualizadas e fortes tendem a ser mais resilientes. Então, ele viu que essas pessoas que trabalham, tendem a ser mais forte e resiliente. Ela aguenta o tranco. Ela aguenta a pancada aí da vida, tá? Aí a gente viu que ele viu que ao enfrentar a crise em momentos difíceis e que a força proporcional ao senso de propósito. Então, essa força está ligada ao nosso propósito e ao significado de vida, permitindo que o indivíduo se sinta mais conectado, né, com consigo mesmo e com o mundo. Então, ela vai se sentir conectada com ela mesmo, com o mundo ao seu redor. Então, ela vai saber lidar com cada energia que tem, tá, pessoal? Entende? Aí a gente viu o que na primeira parte? Que cultivar a força espiritual envolve prática, que é o quê? O autoconhecimento, a conexão com algo maior, a meditação, a leitura da escritura, reflexão e atividade de gratidão. Ele diz que são algumas das eficazes, são formas eficazes para fortalecer a energia interna. Então, são essas formas que a gente tem que usar, tá, pessoal? E ela é eficaz na nossa vida, tá? Quem diga isso, as pessoas que estão aqui no meu canal aqui. Pergunta a elas se melhoraram ou não. Se não melhoraram, pode ir embora também, tá? Mas se melhoraram, vocês vão ficar aqui, tá? E vocês vão ficar. Tem pessoas aqui que ficam, não falam nada. Fica aí ouvindo, aprende, trabalha a espiritualidade. E ela continua a vida dela, tá, pessoal? Tem outras que estão aqui interagindo com a gente, tá? Eu espero que essas pessoas interajam também, tá? Porque para ajudar as outras pessoas, tá? Aí ele fala, as práticas ajudam a acalmar a mente, aumenta a consciência, né? Expande, né? E promove uma sensação de paz interior, que são essencial para desenvolver o desenvolvimento da força espiritual. Então, é crucial para a gente desenvolver essa força espiritual. É essencial, tá, pessoal? Se a gente não busca essas práticas aí para acalmar a gente não vai crescer espiritualmente, tá? E essa força não vai vir. Você vai querer força e não vai ter. Aí ele fala, diferente tradição religiosa aborda a força espiritual de maneira variada, então de maneira diferente. Né? Ele fala que no cristianismo está associada à fé
e a graça divina. Então, é quando a pessoa tem a fé, né? Tem a fé em Deus, na graça divina de Deus. Então, sempre os cristianismo está falando isso, aqueles católicos evangélicos estão sempre falando. Aí ele fala, no budismo, né? A força espiritual pode ser entendida como uma capacidade de alcançar a iluminação através de prática e da meditação. Já no espiritismo, a força espiritual é vista como energia que nos conecta aos espíritos, aos seres humanos, permitindo a evolução espiritual. Então, tem aqui o cristianismo, o budismo e o espiritismo. Esses conceitos, tudo que eles falaram, e isso, pessoal, a gente tem que usar na espiritualidade. Por quê? No cristianismo é a fé e a graça. A gente precisa trabalhar a nossa fé e a nossa graça. Aí ele fala que no budismo é a força da capacidade de iluminação. Então, a gente também tem que buscar iluminação, né? Através de meditação, né? De práticas espirituais. Ele fala, já no espiritismo, é a energia. Então, também a gente tem que se conectar com a energia positiva, com seres elevados e com seres humanos que estão nessa evolução para a gente evoluir. Então, por isso que os três falam de uma verdade, tá? Sobre essa força espiritual. Essas três grupos religiosos, né? São grupos aí, cristianismo, e budismo e espiritismo, né? São isso, tá, pessoal? Aí ele fala, a relação entre a força espiritual e a saúde mental é plenamente reconhecida em estudo que mostra que as pessoas cultivam a sua espiritualidade, tende a ter um nível mais baixo de estresse, ansiedade e depressão. Então, eles fizeram um estudo, né? Viram que aquele que cultiva a espiritualidade, cultivar o quê? É praticar isso, é meditação, oração, está estudando, é uma pessoa. Então, eles viram que essa pessoa tem níveis de estresse baixo, de ansiedade e de depressão. Não alcança essa frequência, essas pessoas. Por quê? Ela está expandindo, então a frequência dela está no alto. E estresse, ansiedade e depressão são energias baixas, pessoal. Por isso que não atinge ela, tá? Essas coisas não atingem. Aí ele fala, a força espiritual é proporcional a um suporte emocional que ajuda o indivíduo a lidar melhor com o desafio da vida e promover uma mentalidade positiva. Então, é isso que vai fazer a força. Precisamos dessa força, tá, pessoal? Para a gente continuar aqui a nossa jornada até o fim. Até o fim do corpo, tá? Aí ele fala, a participação em grupo também é importante, porque vai desenvolver a força espiritual, apoio social, a troca de experiência com outra pessoa que compartilha a crença semelhante, pode fortalecer a fé e a conexão espiritual. Então, são importantes isso. Aí ele fala, as atividades de comunidade, um serviço voluntário, vai proporcionar um senso de propósito e de pertencimento que são fundamentais para o fortalecimento da força espiritual. A gente tem que fazer um trabalho voluntário, onde a gente se dedica à espiritualidade, faz o bem ao próximo, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas da comunidade. A gente faz o bem, tá, pessoal? Isso vai fortalecer. Por isso que na pandemia, né? Pessoas que já estavam trabalhando na espiritualidade, na hora que chegou a pandemia, ela se fortaleceu mais ainda para ajudar pessoas. E teve pessoas que na pandemia caíram em depressão, teve pessoas que se desviaram da espiritualidade.
da espiritualidade, que se tornaram ateu, tá? Teve muitas coisas aí, tá, pessoal? Aí ele fala, o autoconhecimento, né? É crucial para a gente fortalecer essa força espiritual, porque se você entende melhor a sua emoção, sua crença individuais, pode conectar mais profundo com a sua essência espiritual. Então, por isso que é importante a gente trabalhar o autoconhecimento, tá, pessoal? Aí ele fala, embora a busca pela força espiritual seja enriquecedora, ela também pode apresentar desafio. Dúvida, medo, insegurança pode surgir ao longo do caminho. Então, ao longo desse caminho pode surgir dúvida, medo, insegurança. Será que Deus está comigo mesmo? Eu estou nessa situação. Então, é normal isso, tá, pessoal? Por isso que um grupo você tá, é bom para ajudar você, tá? E aí vai o quê? Dificultar a conexão com a espiritualidade. Então, vai dificultar você se conectar à sua espiritualidade, tá? Por isso que é bom a gente trabalhar. Aproveita momentos que não tem problema, tá? Ah, não tem um problema agora não, pessoal. Porque as pessoas só vêm para um grupo religioso quando tem problema, tá, pessoal? É assim, tá? A humanidade está funcionando assim, tá? Aí, segunda parte, pessoal. Aí vamos começar a segunda parte. Ele fala, é importante reconhecer esse obstáculo. Então, ele fala, é importante a gente abordá-lo com paixão e paciência, permitindo que o processo do desenvolvimento espiritual ocorra de forma natural e autêntica. Então, você vai ter que desenvolver espiritualmente, mas de uma forma natural e verdadeira. Autêntica é verdadeira. Então, não é uma coisa que a religiosidade vai faltar, é uma coisa natural que está em você. Porque quando você estiver conectado com você, naturalmente você vai agir assim, tá, pessoal? É isso que ele está fazendo, está falando, tá? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa força espiritual ou não tem, pessoal? Da onde vem essa força? Será que a Bíblia fala também? Vamos ler aqui, né? Isaías 40, 31. Mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asa, como de águia, correrão e não se cansarão. Caminharão e não desfalecerão. Então, olha o que Isaías fala aqui, pessoal. Mas o que espera? Então, o que é aquele que está esperando o Senhor? É aquele que está conectado. Ele está esperando a ação do Senhor, tá? Ele quer ser usado por essa força, por essa espiritualidade. Então, ele vai renovar a sua força. Ele vai subir, ele dá um exemplo, ele vai subir como que tem asa como de águia. Ele vai correr e não vai se cansar. Ele vai caminhar e não se desfalecerá. É claro, né? Então a nossa força vem dessa conexão com o Senhor, a gente esperando em Deus, tá? É isso que é a conexão com a espiritualidade, tá? Aí ele fala mais o que? Salmo 18, 32. Ele é o Deus que me reverte de força. Então, o salmista fala que Deus é que reverte ele de força e torna perfeito o meu caminho. Então, ele reverte de força, nos reverte de força o nosso ser e torna o nosso caminho perfeito. Então, ele vai trabalhar você para que seu caminho se torne perfeito, tá, pessoal? Vai começar a lapidar você até você entrar nesse caminho perfeito. Ao longo do processo, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Então,
O salmista fala: o Senhor é a minha força e é o meu escudo. É nele que eu vou ter que confiar. Botar essa força vem dele, tá? Então, a Bíblia fala que a força, essa força espiritual, vem do Senhor, vem de Deus, tá? Dessa conexão. O pior de tudo, pessoal, é que os religiosos não estão conectados ao Senhor verdadeiramente, tá? Aí o que é que ele fala mais? Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, a fortaleza também vem da conexão com Cristo. Por isso que ele falou lá para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. Então você não vai ter força, não vai ter energia, não vai dar os frutos que precisa, tá? Então, posso todas as coisas em Cristo. Então, se você está conectado, você pode todas as coisas, porque minha fortaleza vem dele, tá? O apóstolo Paulo falou, né, pessoal? Aí, Tiago 4, versículo 7. Sujeitável, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o que é que ele está falando? Sujeitar-vos a Deus. Então, é o que muitos aqui não querem, tá? Muitos religiosos não querem sujeitar a Deus. Não quer. Então, como é que você vai se conectar com a espiritualidade? Ele tá em um grupo religioso, mas está aí, ó, fazendo o desejo do ego. Então, não é uma pessoa que está sujeita à vontade de Deus. Ele não está preocupado em fazer a vontade de Deus. Querendo fazer o desejo dele. Ah, eu quero ter riqueza aí, moça. Ah, eu quero isso. E está aí no grupo religioso. Aí quando a dificuldade vem, o diabo coloca lá a apatia. Aí eles correm aí, ai meu Deus, me ajude. Tá, pessoal? É assim que acontece. Então, você tem que sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Então, resistir à tentação que o diabo coloca. E ele vai fugir de você. Tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Efésios 6, versículo 10 e 11. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, quanto mais, pessoal, você sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É daí que vem a sua força e seu poder. É na conexão com o Senhor. Ele fala: revestido de toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra a cilada do diabo. Então, se revista, como é que você recebe? É você buscando essa conexão, tendo essa força. Porque essa força vai fazer com que você fique firme contra a cilada do inimigo. Senão você cai. Na primeira invertida, você cai de boca. Você cai de boca na cilada do diabo, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? E tem muitas pessoas assim, religiosas, caindo aí na cilada do inimigo, tá, pessoal? Por isso tem que resistir, tá? Aí, 1 Coríntios 16, versículo 13. Esteja vigilante, mantenha-se firme na fé, seja homem de coração, seja homem de coragem e seja forte. Então, olha o que ele fala. Esteja vigilante, mantenha-se firme na fé. Então, com quem que ele está falando? Ele está falando com aqueles que estão firmes, estão despertos, trabalhando. Então, ele disse: esteja vigilante. Porque uma pessoa está vigilante porque alguém vai querer tirar essa energia dele.
É o inimigo, né? Então, quando a gente desperta, a gente tem que estar vigilante e mantenha firme a sua fé. Então, não deixe ninguém derrubar a sua fé, tá, pessoal? É a única coisa que vai manter você com coragem e com força, tá? Com forte, você seja forte. É essa fé que vai manter você aí, tá? Vai lhe dar força. Principalmente no tempo da dificuldade, tá? O que é que ele fala mais? Isaías 41, 10. Pois por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois o Senhor seu Deus, eu fortalecerei, eu o ajudarei e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tema, Isaías, tá? Então, o que é que Deus está falando para Isaías? Não tema eles, tá? Eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu fortalecerei e ajudarei a você. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, não tenha medo. Então, caminhe, tá, pessoal? Você que está na espiritualidade, não tenha medo. Não pare pelo caminho. Não desista, pessoal. Tá? Senão, você perdeu a batalha, tá? Se quiser sair do corpo, você perdeu a batalha. Não é para fazer isso, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você, falando com Josué, não fui eu? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, essa é a mensagem, tá? Para dizer, não tenha medo, vá, seja corajoso, vá, não desista aí no caminho. Aí tem pessoas, pessoal, até evangélicos, estão querendo parar no caminho. Ah, eu não aguento mais. Pessoal, cadê a sua fé? Então, são pessoas que estão indo nesses grupos e não estão trabalhando a espiritualidade dela. Está lá no oba-oba. Aí quando a dificuldade vem, não tem força, tá? Se prostra mesmo, tá, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Então, ele disse, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Então, por onde você andar, Deus vai estar com você, porque ele está na sua consciência, tá? Se você está conectado a ele vai estar onde você for. Aí, 2 Crônica 15, versículo 7. Mas seja forte e não desanime, pois o trabalho de vocês será recompensado. Então, olha aqui que 2 Crônica fala, pessoal. 15, versículo 7. Mas seja forte e não desanime. É o mesmo que Isaías está falando para Isaías e Josué. Seja forte e não desanime. Você vai encontrar dificuldade? Vai, mas não desanime. Pois o trabalho de vocês, então, o trabalho da espiritualidade, será recompensado. Então, vamos ser recompensados, tá, pessoal? Pelo trabalho que a gente faz no Senhor, tá? É o que a Bíblia diz, tá, pessoal? O apóstolo Paulo fala, a gente vai receber a coroa da vida, a recompensa, tá? Então, temos que lutar nessa recompensa. O que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Salmo 73, versículo 23. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então, a gente fraqueja, né, pessoal? Nosso corpo, nosso coração, nossa alma, né?
poderá fraquejar. Mas Deus é a minha força. Então, a nossa força espiritual vem de Deus, tá? Deus é a minha força do meu coração. É a nossa força para a nossa alma. É por isso que Cristo vinde todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tá? Encontrarei descanso para vossas almas. Então, é esse Deus com Cristo vai dar força para a gente. E, e a minha herança para sempre. Então, esse Deus é a minha força, é a minha herança para sempre, tá? Ao que mais, pessoal? Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem força. Então, o que Isaías fala? Ele fortalece o que está cansado. Então, a gente que está cansado de batalhar aqui, mas ele vai dar vigor ao que está sem força. Então, essa energia vem no momento certo. Então, não derruba você. Porque a pessoa sem energia, sem força, derruba ela. Ela cai. Nossa, pessoal. É muito ruim, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Salmo 31, 24. 31, 24. Seja forte e corajoso todo aquele que espera no Senhor. Então, todo aquele que espera no Senhor, você está esperando no Senhor, você foi chamado para a espiritualidade, você está esperando no Senhor, você está trabalhando. Então, seja forte e corajoso, porque nada vai conseguir derrubar você, porque você está com a força. Esse Deus está ajudando você. É na dificuldade que a espiritualidade se encontra mais presente. Sabia disso, pessoal? É na dificuldade. Na hora que você está bem, ele está ali, mas não está frequentemente quando você está numa dificuldade. Tá? Teve pessoas do meu canal que perceberam isso, tá? Porque a família dela estava passando uma dificuldade e ela viu que Deus estava ali, a espiritualidade estava operando, estava ajudando elas, tá? Eu espero que aconteça isso com você também, tá, pessoal? Deus começa a dar força a você, tá? Tá certo, pessoal? A gente tá gravando trecho mais curtinho, tá? Porque a gente tá gravando à noite aqui, para não ficar a madrugada toda, que eu vou me descansar, que eu vou voltar para a batalha de novo lá com minha mãe, tá? Para ela melhorar. Ela tá melhorando. Daqui a pouco ela volta para casa, eu aí volto a gravar o vídeo de dia, tá? Eu aí vou ter mais tempo, tá, pessoal? Tá bom, pessoal? Agradecer a vocês essa espiritualidade, a Deus, tá? Por nos dar força, essa energia que está dentro de nós, tá? Agradecer a espiritualidade, a vocês que estão se dedicando aí. Estou vendo pessoas que estão se dedicando, então, né? Isso é muito bom, tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, a espiritualidade, a Deus. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!